enche as minhas pernas aqui essa noite. Eu peço ao meu pastor, a venha, ainda que me tenha convidado, para falar na sua presença. E também a madre igreja, aonde aceitei a Jesus bem cedo na vida e aonde tenho caminhado e tenho tido o privilégio. Eu estava falando para o pastor de mais de 20 anos ouvi-lo e aprender dele. E a gente tem que achar muito espaço para colocar tudo quanto o nosso pastor tem nos dado e nos alimentado ao longo do caminho. Oh, glória a Deus. Bendito seja Deus. Queridos, agradeço ao nosso pastor a confiança. E eu te convido à palavra do Senhor. Tome comigo o profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Tome comigo a palavra do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel profetizou em um tempo de crise. Ezequiel profetizou em um tempo de exílio. Ezequiel profetizou em um tempo de grande tristeza e de grande necessidade. Tome comigo a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 37. Se você tem achado, diga amém. Diz a palavra: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir
as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Oh, glória a Deus. Amados, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. E tudo quanto esta palavra diz é a verdade de Deus para nós, revelada para nós. Mas como essa palavra não é de um autor qualquer, como esta palavra não foi inspirada pela inspiração humana, mas o seu autor é divino, ele é de eternidade a eternidade, ele é aquele que abarca passado, presente e futuro simultaneamente ao mesmo tempo, sem que nada lhe escape, nem um detalhe sequer. Agora você imagina o que é falar. Quando ele fala abarcando todo o tempo, toda a extensão da história, ele abarca quando fala. Por isso não é incomum que um texto da Bíblia Sagrada, ele não fale apenas para um contexto, ele não fala apenas para uma época, mas ele fala para épocas distintas e diferentes, porque o Deus que fala, ele estava no passado, o Deus que fala, ele está no presente, e o Deus que fala, ele está no dia de amanhã, e o seu falar é eterno como ele. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a sua palavra, ela é fiel e verdadeira, ela permanece para sempre. Quando o profeta Isaías, do capítulo 7, só para dar um exemplo, escreve, inspirado, o versículo 14, que diz: pois sabeis que o eterno Senhor, ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. É um texto que a igreja sabe que fala de Jesus, mas no contexto histórico também falava para a casa de Acais. No contexto histórico também falava para Judá e para Israel, em um momento de crise, em um momento de dificuldade. Portanto, o falar do Senhor não se limita apenas a um contexto, mas o falar do Senhor, ele abarca toda a história. Aleluia. Você pode crer e confiar na sua palavra. O Espírito, amados, está no contexto de Ezequiel 37. O problema do vale de Ezequiel, ou do vale da morte, como também é conhecido, é que naquele vale não havia vida. E por que não havia vida naquele vale? Porque naquele vale não estava presente o Espírito de Deus. Por isso não havia vida naquele vale. O Espírito de Deus, ele é o autor da vida. A gente louvou aqui essa noite: nada pode parar o autor da vida. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, dele vem o nosso respirar. Oh, glória a Deus, a nossa vida vem dele. Por isso Gênesis vai dizer do Espírito: lá no princípio criou Deus os céus e a terra. E diz a palavra: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo. E eu penso no meu coração que enquanto o Espírito pairava, ele sonhava com as estrelas que ia criar. Enquanto o Espírito de Deus pairava, ele sonhava com as nebulosas que ele chamaria a existência. Ele sonhava com o sete estrelo, ele sonhava com as Pleiades, ele sonhava com o Órion. Deixa eu dizer mais, ele sonhava com esse planeta, com toda
a sua singularidade e a sua beleza. Ele sonhava com os mares, com as florestas, mas mais que isso, ele sonhava com você, ele sonhava com você, ele sonhava com você, ele sonhava com você, ele sonhava com você. Nós somos poemia de Deus, escreve o apóstolo Paulo. Este Espírito, ele está na formação do homem, quando diz o Gênesis 2:7, e modelou o Senhor o homem do pó da terra. Deus, que havia sonhado com o homem, ele é o primeiro oleiro da história. Ele toma o pó da terra, e eu gosto da expressão pó da terra, porque a expressão pó da terra remete a algo maior. O nosso corpo tem ferro. Entre muitos outros elementos, o nosso corpo tem ferro da cor vermelha para o nosso sangue. Mas eu não sei se você sabe, para poder aparecer ferro no universo, foi preciso que Deus criasse grandes estrelas primordiais e explodisse as grandes estrelas primordiais para poder gerar e produzir o ferro que corre nas tuas veias, o ferro que dá cor ao teu sangue. E eu gosto de imaginar, Bia, que o Todo-Poderoso, para criar a mim e para criar a você, ele explodiu as estrelas por amor de você, para dar vida a você, para dar forma a você, para gerar e produzir o pó da terra. E o Senhor olha para o pó da terra, é pó, mas para Deus não é pó. Para Deus é uma obra-prima, para Deus é uma obra de arte. E como oleiro, ele disse: eu vou tomar o pó da terra e vou fazer um vaso conforme a minha vontade, conforme o meu querer, conforme a minha beleza, a minha harmonia e a minha sabedoria. E esse vaso vai ser especial. Deus toma do pó e coloca nas rodas. E ao modelar este vaso, que vaso de rara beleza era este vaso, que vaso singular que era este vaso. Mas ainda que o vaso tivesse beleza, ainda que o vaso tivesse estatura, ele não tinha vida. Tinha beleza, tinha aparência, mas não tinha vida. Aí o Senhor olha para aquele vaso e diz: eu vou colocar vida nele, eu vou colocar a minha vida nele. E o próprio Senhor sopra do Espírito de Deus naquele vaso, e o Gênesis vai declarar: e o homem foi feito alma vivente. Tem vida aí? Deixa eu perguntar para você: tem vida aí, igreja? Tem vida aí? A vida aí em você? Todo aquele que tem fôlego, diz a palavra, louve, glorifique, adore, enalteça ao Senhor, porque diz o salmista: os mortos não podem adorar. Na sepultura eu não vou poder adorar. Então você que vive e respira, aproveita o tempo do culto, que é pouquinho. Levanta a tua mão e dá o teu melhor glória, e mistura com aleluia, e engrandeça aquele que te formou. O problema do vaso de barro é que o vaso de barro é frágil, e depois que quebra não tem jeito, não adianta emendar, fica danificado, fica quebrado, não tem jeito mais. E aquele vaso que Deus colocou em um lugar perfeito, nem muito quente, nem muito frio, onde nada faltava, onde tinha de tudo, todas as delícias, todos os frutos. Ele não precisava fazer muito esforço. E eu imagino que se lá tivesse pé de manga, ele não ficava esperando muito que o fruto chegasse, não, mas bastava se aproximar. Eu conjecturo, e a manga já aparecia madurinha na mão dele. Oh, glória a Deus, bendito seja Deus. Eu gosto de conjecturar que naquele lugar de delícias, onde tudo tinha para dar certo, aquele vaso, como diz o poeta, na mão do oleiro se quebrou, se despedaçou, caiu, e na sua queda trincou, na sua queda despedaçou-se. E quando esse vaso cai, e quando esse vaso quebra, Deus não desiste dele. O oleiro humano, se quebra um vaso, não tem jeito, ele sabe, tem que virar caco. Fica lá para servir para alguém pisar na beira do caminho. Não tem jeito para recuperar. Mas o nosso Deus
não é qualquer oleiro. Ele dá jeito no que não tem jeito. Ele dá jeito no que... Assim diz o Senhor: para mim não há causa perdida. Ele está falando para alguém aqui. Assim diz o Senhor: darei jeito naquilo que não tem jeito, porque eu sou o Senhor neste lugar. Ele não desiste do vaso porque quebrou, mas ele vai até o vaso. Ele não desiste dele, sabe? O profeta Isaías diz que esse vaso passou a ter um problema, ainda que Deus o amasse, ainda que Deus investisse nele, mas esse vaso passou a ter um grande problema. E o profeta Isaías, no capítulo 59, diz duas verdades. A primeira que ele diz é: a mão do Senhor está estendida. Louva a Deus por isso. A mão dele está... Levanta a tua mão assim, toca na mão de Deus, porque está estendida sobre este lugar. A segunda verdade que ele diz é que ainda que a mão de Deus estivesse estendida para abençoar aquele vaso, a palavra diz: mas os vossos pecados, mas as vossas iniquidades fazem, diga comigo, barreira. Diga assim: separação ou glória entre o vaso e o Criador do vaso. Na leitura oficial, nosso pastor trouxe essa verdade naquela leitura. O vaso, ele estava com um problema, ele estava separado, porque o pecado cria barreira entre o pecador e Deus. O apóstolo Paulo, na catedral das suas cartas, carta aos Romanos 6, 23, texto que vocês conhecem: porque o salário do pecado é a morte. O pecado leva à morte. Ele estava, sabe, um morto-vivo, porque ainda que ele tivesse vida biológica, a vida biológica não é tudo. Ele não tinha vida no espírito, ele não tinha vida espiritual. Ele tinha vida, mas era uma vida rasa. Ele tinha vida, mas era uma vida limitada. Nunca foi esse o sonho de Deus para aquele vaso. Não, o sonho de Deus é que aquele vaso tivesse vida, e vida em abundância. É que aquele vaso tivesse vida, e vida que não se extingue. Ele tivesse vida e vida eterna. Mas aquele vaso, a cada respiração, ele morria um pouquinho. A cada segundo que passava, o seu corpo ia mudando, a sua estrutura ia fenecendo. Mas sabe, Deus é tão bom que mesmo na queda, Ele não retira do homem completamente a porção do seu espírito, de modo que as primeiras populações humanas viviam 100 anos, 200 anos, 300 anos. Matusalém vai viver quase 1000 anos. No entanto, aquela sociedade antes do dilúvio, ela se encheu de malignidade. Ela foi tomada de tal forma pela natureza caída do pecado. Seu coração, sua imaginação era tão terrível que o Senhor, triste, olhando e contemplando aquela geração, diz a palavra em Gênesis 6:3: então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além dos 120 anos. Os estudiosos dizem que houve uma alteração no DNA do homem. Os biólogos dizem que nós éramos capazes de produzir vitamina C, e todo organismo que produz vitamina C vive quase que indefinidamente. E os biólogos estudam isso e chegaram a uma conclusão dizendo: no passado o DNA do homem já produziu a vitamina C, mas algo que eles não explicam aconteceu, e o homem parou de produzi-la por si mesmo. Ele depende agora de absorver a vitamina C, porque não pode sintetizá-la no seu próprio corpo, de tal forma que uma vez que não produz a vitamina C, ele não consegue viver mais do que 100 anos. As populações passaram a morrer mais cedo. Algo aconteceu, é que o Senhor retirou o seu espírito. É que o Espírito de Deus não
convive com o homem pecador é que o Espírito de Deus é santo. Quem crê que Ele é santo? Ele é santo, Ele é incontaminável, Ele não se contamina com a iniquidade, Ele não se contamina com o pecado, ainda que ame o pecador. Sansão era amado de Deus, mas o Espírito de Deus vai tolerar Sansão até certo ponto, e até certo ponto ele perde o Espírito, e ele pensa que ainda tinha o Espírito, e com tristeza a gente lê aquela parte que diz: e não sabia ele que o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Ele já não tinha mais a porção do Espírito na sua vida. Davi era cheio do Espírito, era segundo o coração de Deus, mas quando pecou, ele vai sentir um vazio. Ele diz: os meus ossos doíam, o meu pecado estava sempre diante de mim. E ele vai escrever um salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, eu sou pecador, eu confesso que eu sou pecador. E Davi não está preocupado com trono, nem com coroa, nem com realeza. Ele está preocupado com uma coisa: não me afaste da tua presença, não tira de mim o teu Santo Espírito, mas volta a dar-me o que eu perdi. O que é que você perdeu, Davi? Eu perdi o gozo, eu perdi a alegria da minha salvação. A nação de Israel, porquanto muitas vezes foi infiel, ela também perdeu a comunhão com o Espírito de Deus, ainda que o Senhor houvesse elegido aquela nação para habitar no meio dela. A igreja do Senhor também recebe um alerta na palavra, quando na carta aos Efésios o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 4, versículo 30: não entristeçais o Espírito Santo. Olha para o teu irmão e diz para ele: não entristece o Espírito Santo. Fala para ele. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o fulgor do Espírito Santo de Deus. Quando o homem cai, era muito raro alguém ter porção do Espírito Santo, senão para um propósito especial. Moisés é uma dessas pessoas a quem Deus tinha um propósito específico com Moisés, e em Moisés estava o Espírito Santo de Deus. E o curioso é que se escreve de Moisés um ex-assassino, é que se escreve de Moisés alguém que com um tabefe matou, sabe, alguém que fugiu da justiça. Mas é dito que desse Moisés, quando o Espírito vem sobre ele, quando ele tem um encontro com o Espírito de Deus, quando ele lhe ouve a voz e passa a lhe obedecer, é dito: não havia varão manso como Moisés na terra. Ele era o mais manso da terra, porque ele tinha a influência do Espírito de Deus. Mas cuidar de 2 milhões de vidas em um deserto não é fácil, liderar não é fácil, sabe, não falta quem olhe para quem lidera, não falta quem reclame de quem lidera, de a quem aponte o dedo para quem lidera, não falta pedrada, não. Poucos chegam para ajudar, poucos são como Arão, que vão pegando os braços, não querem o cajado de Arão, mas querem ajudar a sustentar o cajado, segurando no braço, segurando na mão, enquanto Arão enquanto Moisés sustenta o cajado da liderança. E Moisés cansado, mas muito exaurido, ele reclama com Deus. Ele diz: Senhor, fui eu que pari esse povo, Senhor, eu não parei esse povo não, esse povo é teu, Senhor, esse povo não é meu para que eu sofra tudo isso, para levá-los à terra que tu prometestes, onde manda leite e mel. E Deus, que entende a nossa estrutura, deixa eu dizer para você, Deus entende a tua estrutura, Deus entende a tua limitação, Deus entende o teu cansaço, Deus entende o exaurir das tuas forças. Ele entende você, Ele compreende você, Ele sabe que você é pó. Ele olha para Moisés e diz: Moisés, faz o seguinte, eu vou tirar uma porção do Espírito que eu coloquei sobre você, convoca 70, aleluia, e eu vou encher esses 70, eu vou dar a esses 70 uma porção. E diz a palavra em Números 11:25: o Senhor desceu na nuvem, falou a Moisés e tomou do Espírito que pairava sobre Moisés e o colocou sobre as 70 autoridades. Assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram
porém nunca mais tornaram a fazê-lo. O Espírito vinha, mas a sua plenitude não acontecia. O Espírito vinha, mas ele não morava dentro do vaso, ele ficava pairando sobre o vaso. A comunicação, a interação com o Espírito não era perfeita. Ainda assim, Deus, com o seu Espírito, o colocou sobre reis, o colocou sobre profetas, o colocou sobre Samuel, sobre Saul, sobre Davi, sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Ezequiel, sobre os profetas do Antigo Testamento. Davi é ungido por Samuel, e a palavra de Deus diz: então Samuel tomou o vaso do azeite, que é símbolo do Espírito, e o ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, aleluia! E Davi é mudado, e Davi é transformado em um outro homem, porque o Espírito de Deus opera maravilhas. Artífices como Bezaleel, Aiolabe receberam o Espírito de Deus para fazer projetos, como diria o pastor Genival Bento, para inventar invenções. Aleluia. Músicos receberam o Espírito de Deus e compuseram salmos maravilhosos, melodias maravilhosas, porque o Espírito de Deus pairava sobre eles, porque o Espírito de Deus vinha sobre eles e lhes dava um propósito, e lhes dava uma comissão, e lhes dava uma missão. E você e eu vamos aprendendo aqui que Deus não dá o seu Espírito por dar, Deus dá o seu Espírito com um propósito, com um propósito, com um propósito, com um propósito, com um propósito. Deus dá o seu Espírito para viver um propósito na sua presença. Para um propósito. Mas como Deus ia realizar o seu propósito? Em um vaso quebrado, em um vaso caído, em um vaso rachado. 830 anos antes do nascimento de Jesus, mais ou menos, Deus toma o profeta Joel e faz uma promessa. Quem crê em promessa aqui? Que ele cumpre. Quem crê em promessa aqui? Oh, glória, que ele cumpre a promessa e não esquece. Ele faz uma promessa e escreve Joel no capítulo 2, versículo 28: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Não importa a idade, Deus tem um propósito para você. E também sobre os servos e sobre as servas, não importa o gênero, Deus tem um propósito para você. Naqueles dias, olha o calendário de Deus: derramarei o meu Espírito. Oh, aleluia! Ele faz uma promessa. O tempo vai passar e alguém começa a guardar essa promessa. A promessa da plenitude do Espírito Santo. 230 anos vão passar. Anos 600 antes de Cristo. Jerusalém está assolada. Jerusalém queimou-se as portas, o templo foi queimado, foi derribado, o povo está no exílio. Deus toma Ezequiel, e fala pela boca de Ezequiel, e leva ele a visão do vale da morte, e ele vê aqueles ossos sequíssimos, que não tinham vida, sequíssimos, que não tinham o Espírito de Deus, sequíssimos, que não tinham esperança, quebradiços, espalhados, mas a esperança. Ele diz: profetiza, profetiza, ainda há uma esperança, profetiza, ainda há um Deus, profetiza, ele ainda está no trono, e o trono dele não se abala, circunstâncias não alteram seu propósito. Ele profetiza sobre aqueles ossos, ele ainda tem a visão do Senhor, da glória de Deus retornando ao templo. Quando escreve no capítulo 43, versículo 5: em seguida, o Espírito de Deus ajudou-me a ficar em pé e conduziu-me ao pátio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Ele ainda tem uma visão, na qual ele vê águas que saíam de Jerusalém, que saíam do templo, da presença do Senhor, e desciam para o sul, do norte
para o sul, ele tem visão de águas que não vinham de baixo para cima, mas águas que vêm de cima para baixo. E nessa sua visão, ele percebe que essas águas eram acessíveis a todo aquele que entra no caminho, porque ele diz, ele vem com a corda de medir, e medindo essa corda, eram águas que davam no meu tornozelo. Sabe, quem entra no caminho, deixa eu dizer para você que caminho é esse, o caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem entra no caminho, coloca o pé nas águas, já tem águas, não morre mais de sede, porque é só se agachar um pouquinho que vai encontrar as águas bem perto da fonte, bem perto de você. Mas ele vai dizendo que ele mede mais 1000 côvados, ou seja, 500 metros, e nessa medida ele diz, agora as águas aumentaram, as águas chegaram aqui nos joelhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja: orai sem cessar. Quem ora aumenta a profundidade das águas, quem ora aumenta o relacionamento com ele. Quem dobra joelhos, as águas começam a se aprofundar na tua vida. Deus tem mais para você. Ele mede outra vez, mais 1000 côvados, mais 500 metros. Ele caminha um pouco mais. Quanto mais você caminha, mais profundidade você tem. Ele caminha um pouco mais, e as águas dão na cintura, aonde fica o cinto da verdade. Mas o que é a verdade? O mundo diz que a verdade é relativa. A minha Bíblia diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem se envolve com a palavra, quem abre esta palavra, fechada é só um livro, mas aberta, a boca de Deus vai falar contigo. Tem revelação de Deus para o teu coração. A cintura vai estar muito bem firmada. Vai ter estrutura na casa, na vida, na carreira, no lar, porque esta palavra é fiel e verdadeira. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, é luz, ela é para o meu caminho. Guia a criança nesta palavra até a idade adulta, não se desviará dela. Mas ele anda mais 1000 côvados, porque a promessa de Deus é maior, muito mais e além do que pedimos, muito mais e além do que imaginamos, segundo o seu poder que em nós opera. Se você já viu Deus operar, deixa eu dizer para você, você não viu nem metade daquilo que ele ainda tem para fazer. Ele anda mais 1000 côvados, mais 500 metros, e ele diz, era água que só dava para atravessar nado, e com ajuda, e ele não consegue nem nadando atravessar. Aí aquele que revelou essas coisas chega perto dele e diz, vem comigo, vamos aonde as águas são mais profundas. Me dá tua mão aqui, Jacê. Vem comigo, vem aonde as águas são mais profundas. Aonde as águas são mais profundas, você vai ver o milagre, você vai ver a bênção, você vai conhecer o que é ser cheio, o que é ser pleno, o que é ter revelação do Espírito de Deus na tua vida. Águas secas e ressuscita raia. Águas do Espírito. Ele descobre acerca dessas águas, que essas águas purificam. Elas purificam. Como guardará o jovem o seu caminho? Guardando segundo a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, na minha mente, para eu não pecar contra ti. Pode ser que a carne seja frágil, mas se ela se envolver com essa palavra, se ela se envolver com o Espírito de Deus, ele é o Espírito que santifica. Levanta a mão. Está escrito, eu sou o Senhor que vos santifico. Aquilo que você não pode, ele pode. Aquilo que você não consegue, ele consegue. Diga, Espírito Santo, me ajuda. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque o Senhor é santo. Espírito de Deus. Ele descobre que essas águas dão vida. Dão vida. Alguém olha e diz, está morto. Alguém olha e diz, não tem jeito. Alguém olha e diz, está na cachaça, não tem jeito. É viciado, não tem jeito. Pode estar morto, pode estar espiritualmente morto, mas aqui está o Espírito da vida. Por onde esse rio passa, por onde essas águas passam, aquilo que está morto passa a viver. Ele é a ressurreição, minha vida. Aquele que vive e crê nele jamais morrerá. E aquele que crê nele, ainda que morra, tornará a viver outra vez.
vez, quer vivamos, quer morramos, levanta a tua mão. Nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós estamos Castela. Essas águas, ele descobre, são águas que alimentam. Diga comigo, e saram. Diga assim, alimentam e saram. Eu sou o Senhor que te saro. Levanta a mão e receba por fé, em nome de Jesus. Eu ministro cura essa noite. Restou casto e bela ceia. O Senhor que sara, rastu que me narraia. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Ser despedaçado agora o jugo de enfermidade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Enfermidade, sentido, enfermidade, meia volta, vou ver. Toma a porta da igreja e vai, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Depois de 830 anos que ele profetiza, Joel, diga comigo, surge o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Você sabe quem é ele? Você sabe quem é ele? O apóstolo Paulo escreve na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 em diante: mas vindo a plenitude dos tempos, tempo do homem, tempo de Deus, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Quem é filho aqui? Ele veio para os que eram seus, eles não receberam, mas a todos quantos o receberam, deles o direito. Você tem o direito de quê, pastor? De ser filho. Quem é filho, levanta a mão e adora o teu pai. Ele está recebendo a tua adoração, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, papai, paizinho, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo nem escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus. Além do Rio Azul nos espera uma cidade linda. Além do Rio Azul nos espera uma cidade celestial. Além do Rio Azul, lá não tem puxadinho não. Oh, aleluia. Mateus capítulo 3, versículo 11, escreve aos judeus: e eu, é João falando, o Batista, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele, levanta a mão, você que não é batizado. Ele, e você que quer ser renovado. Ele, e você que quer receber dons. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No capítulo 1 do Evangelho segundo São João, no versículo 32, ele vai dizer: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não conhecia aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer. Escuta, descer e permanecer. O Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu de fato vi e testifico que este é o Filho de Deus. Nele não há pecado. É pleno do Espírito que este Jesus, ele vai enfrentar o adversário das nossas almas, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ele não vai enfrentá-lo em lugar fácil, não vai enfrentá-lo no Éden, lugar de delícias, lugar com muitas águas, com muito fruto, sabe, com muito acolhimento. Ele vai enfrentá-lo no deserto, mas ele é cheio do Espírito. Ele vai pegando a dica, é cheio do Espírito que você prevalece, independente das circunstâncias, independente do território, sabe. E o inimigo das nossas almas se apresenta, faz um apelo à vaidade do poder, dizendo: você não é filho de Deus? Está aqui,
está com fome, tem pedra aqui, transforma em pão. Ele apelava para a vaidade dele. Ele sabia que ele tinha poder para fazer isso, mas ele era cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito pensa diferente. Ele diz: olha, nem só de pão. Quem tem Bíblia aí? Nem só de pão, levanta essa Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda, de Gênesis, Apocalipse, de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele apela para a vanglória dele. Diz: olha, aqui no pináculo do templo, pula, dá um pulinho aqui. Você dá um pulinho e vai flutuar. Nada vai acontecer com você. Esse povo, quando te ver, eles vão dobrar joelhos e vão te adorar, e vão te proclamar rei, vão te adorar como Deus. Dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui, dá um pulinho. Aí sabe o que ele diz? Quem é cheio do Espírito pensa diferente. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele apela para a ambição dele. Ele apela para o amor às riquezas, para o amor à fortuna, e leva ele e mostra os reinos da terra. Diz: eu vou te dar tudo isso aqui, ó. É só você me adorar. Você vai ser rico como ninguém nunca foi. Sabe, ele olha para aquele que, o adversário que o tentava, e diz: vai embora, Satanás, porque escrito está. Ele é cheio do Espírito. Ele é o próprio Espírito em forma carnal. Ele é aquele que declara: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás, somente a Ele prestarás culto. Diga comigo: dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e a minha vida, e a minha adoração, e o meu louvor, e o meu dízimo, e a minha oferta, e o meu serviço na sua presença. Sabe, cheio do Espírito, ele inicia o ministério dele. E ao iniciar esse ministério, ele vai na sua cidade, Nazaré. Ali ele toma o livro do profeta Isaías e ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Aleluia. Ele vai dizer naquela cidade: hoje se cumpriu esta palavra. É um escândalo. Olham para ele, ele é só o filho de Maria. Olham para ele, ele é só um galileu, cidadão de Nazaré. Está esquecida Nazaré. Sai alguma coisa boa de Nazaré. Daqui de Rio Largo sai alguma coisa boa. Será que é possível? Olhavam para ele e ele está dizendo que ele é ungido, que ele é o Messias, que ele é o prometido. Ele deve estar louco. E eles tentam tirar-lhe a vida, mas a vida dele é dele. A vida dele ninguém trisca. Ele diz: a vida é minha, sou eu que a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar de volta. Ninguém tira a minha vida de mim. Não foi Pilatos, não foi o Sinédrio, não foi Anás, não foi Caifás, não. Mas o Pai, foi o Pai que se agradou de moê-lo. Foi o Pai, foi somente o Pai, por amor de você, por amor do vaso quebrado, por amor do vaso rachado, por amor dos ossos sequíssimos que não tinham esperança. É cheio do Espírito que ele começa o seu ministério. E no seu ministério ele prega a palavra, ele chama os discípulos, ele opera milagres, ele declara ser a fonte do Espírito Santo. Ele olha para os sedentos e diz: quem tem sede? Eu quero ver a mão de quem tem sede. Quem é que tem sede? Quem é que tem sede? Vem a mim e beba, porque aquele que beber desta água, nele vai se fazer uma fonte. A fonte vai viver em você, a fonte vai habitar em você, a fonte vai residir em você, a fonte vai romper em você, a fonte vai restaurar você, a fonte vai curar você, vai libertar você, vai transformar você, vai te encher. Mas para a fonte poder abrir, um preço tinha que ser pago. Azeite extra virgem custa caro. É preciso esmagar a azeitona para ela verter o óleo que está nela. A azeitona se sacrifica para você ter azeite. E ele
que era a fonte do azeite do Espírito. Ele vai ao Getsemane e ali ele começa a ser esmagado pelo peso do meu pecado, pelo peso da minha iniquidade, pelo peso da minha queda, pelo peso da queda da humanidade, pelo peso da queda do homem. Sobre ele estavam os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e é com este peso que ele tem hematidrose, que ele verte sangue pelos poros. A azeitona começou a ser esmagada, o melhor azeite está sendo produzido, o melhor azeite está sendo gerado naquela madrugada no Getsemane, e toda aquela sexta-feira até as 15 horas ele verterá até a última gota, nem uma gota só ficará na azeitona. Ele vai derramar a sua vida, ele vai entregar completamente a sua vida. Mas depois que ele ressuscita, depois que ele se levanta outra vez dos mortos, aquele Jesus que no Getsemane suou sangue, que produziu o pão da vida para alimento do homem mortal, que sendo pó e voltando ao pó pela morte, viesse a ser resgatado do pó da morte para a vida eterna. É este que ressurreto vai declarar: e havendo dito isso, assoprou e disse-lhes, levanta a mão por favor. Ele declarou assim: olha, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, não temporariamente, não sobre você, mas ele vai morar em você, ele vai viver em você, ele vai instalar a fonte em você, romper a fonte em você, transbordar em você. Esta calasteia, elaieia handarabassuminash. Ele diz para os discípulos: ide por todo o mundo, mas é cheios do Espírito com propósito, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, é preciso crer, e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Levanta a mão se você crê. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele é aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo, para que vivamos um propósito, para que tenhamos um propósito. Sem esse propósito, a igreja perde o norte. Sem esse propósito, a igreja perde o rumo. Mas o propósito dele é o teu crescimento, igreja. O propósito dele é a salvação da tua casa. O propósito dele é a salvação do teu bairro, é a salvação da tua cidade, é a salvação do teu país, é a salvação em toda a terra. É uma igreja cheia do Espírito Santo. Aqui eu começo a concluir que crescia 120 almas. É a semente que ele planta. Essas 120 almas em Atos 2, 41, 37 se tornam 3.000. De 120 para 3.000, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Em Atos 4, 4 de 3.000 chega mais 5.000. A colheita está aumentando, as águas estão aprofundando, as águas estão aumentando. 500 mil de vidas, de almas em 50 anos na Judéia. Por onde ele percorreu, por onde ele andou, em 60 anos, ainda nos dias dos apóstolos, a igreja, ela cresce e ela atinge o mundo conhecido. Ela está lá na Arábia, ela está no Elão, na Mesopotâmia, na Média, em Páfis, na Capadócia, na Síria, na Galácia, na Bitínia, no Ponto, no Egito, na Creta, na Ásia Menor, na Macedônia, na Líbia, na Itália, na Cilícia, na Grécia, na Armênia, na Península Ibérica. Eles não tinham internet, eles não tinham tecnologia, mas eles tinham o melhor. Eles eram cheios. Quem quer ser cheio? Eles eram cheios, eles eram cheios, eles eram cheios do Espírito Santo. E qual é a nossa situação no momento? Deixa eu dizer para você, nesta conclusão, nós somos de 2
a 3 bilhões de cristãos em uma população de 8 bilhões no planeta Terra. 37,5% são os cristãos do mundo em relação à população mundial. Desses 37,5%, 365 milhões são perseguidos, 900 milhões são protestantes. Oh, Rastu Kenaya, crê na Bíblia como única regra de fé e prática, crê que Jesus salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele voltará, e que sem santificação ninguém verá a Deus. 62,5% da população mundial ainda não foi alcançada. Desses 62,5%, 48% estão na China, na Índia e na África. E eles precisam de salvação. Eles precisam de salvação. Eles precisam ser alcançados pelo Evangelho. Mas para fazer essa obra, não basta curso teológico. Para fazer essa obra, não basta anel no dedo. Se tiver, é bom. Mas eu te digo uma coisa: para fazer essa obra, para fazer essa obra, é preciso dizer: Espírito Santo, mora em mim. Espírito Santo, abre a fonte em mim. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, transborda na minha vida. Espírito Santo, sem Ele não podemos fazer, sem Ele não conseguimos fazer, mas com Ele é fácil, com Ele dá certo, com Ele podemos, nele podemos todas as coisas. Podemos superar o pecado, podemos superar o marxismo, podemos superar a perseguição, podemos superar a pandemia, podemos superar a oposição, porque Ele disse: eu estarei no meio, eu estarei no meio. Esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Apocalipse 22, 14, 17 é o último texto que eu deixo para você. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através dos seus portais. O Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Ele está aqui para te encher, Ele está aqui para te mudar, Ele está aqui porque Ele é a tua esperança, Ele está aqui porque Ele é a tua paz, Ele está aqui, Ele é fiel e verdadeiro, Ele está aqui, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, Ele está aqui, é o amor de Deus por você, Ele está aqui neste lugar. Irmãos, debaixo da permissão do meu pastor, eu quero essa noite fazer um convite para você. Você que veio até este lugar,